Olá, amante do terror. Tem muito tempo que me pedem repetidamente para voltar a falar do tema SCP, e eu sempre tendo a ignorar esses pedidos porque SCP simplesmente não é mais divertido, e eu tenho motivos para achar isso. Por onde podemos começar? Que tal pela quantidade absurdamente gigante de SCPs? Nem sempre foi assim. A quantidade era relativamente pequena, porém consumível, te garantindo um período agradável de leituras e mais leituras, com cada criatura, cada objeto, cada método de contenção sendo diferentes, variados, muito interessantes de se ler. Eu ainda me lembro de quando existiam poucas séries, que, para quem não sabe, são blocos de 999 objetos SCP. Mas com o tempo, essa quantidade foi aumentando e aumentando e aumentando, até chegar na incrível marca de mais de 7.000 SCPs diferentes. Você tem noção do que são 7.000 páginas? Daí entramos em outro tema, a repetição. Não estou falando de repetição de criaturas ou objetos. Eu estou falando de repetição do tema. São poucos SCPs hoje que possuem uma temática diferente, tipo o 4885 ou o Where's Wally. Ele pega um tema da infância e transforma em uma criatura bizarra com poderes estranhos, fora que o método de contenção dele é bem criativo, porque se deve conter algo que não se pode saber a localização exata. Tudo bem que implementaram uma tecnologia nível cyberpunk, mas isso a gente releva. Só que os métodos de contenção quase sempre se resumem em prende uma cela, fica a não sei quantos metros de distância, testes devem ser realizados, classes D devem ser sacrificados, etc, etc. E quando não é isso, não dá pra conter. Foi mal, humanidade. Essas coisas são muito legais quando você lê as entradas pelas primeiras 50 vezes, mas depois disso, vai ficando cada vez mais maçante. E você começa a achar não só os métodos de contenção ou teste, mas também os próprios SCPs repetidos, mesmo isso não sendo necessariamente verdade. Isso também se aplica a quem fazia vídeos de SCP, como eu. Com o tempo, eu fui achando simplesmente maçante postar vídeos de SCP, porque era sempre a mesma coisa. Eu já não estava aguentando mais. E não só eu, nem meu público aguentava mais, porque os vídeos com esse tema eram dos que mais performavam mal. Daí podem falar que o tema das backrooms sempre é a mesma coisa também, com um monte de níveis, um monte de entidades, blá blá blá. Só que deixa eu te falar uma coisa. Para mim, backrooms é um assunto novo, com muito conteúdo. Até agora, a única coisa que eu achei repetida aqui foram as entradas e saídas que podem existir em cada nível, já que é sempre faça tal coisa para sair e tal coisa para entrar, e geralmente nunca é certeza. Fora que, se você for juntar todos os níveis e todas as entidades das backrooms da Wikifandom e da Wikidot, ainda assim, não vai bater o tanto de SCPs que existem, e isso que eu tô falando só dos SCPs, sem contar as histórias paralelas. Eu posso acabar tendo a mesma opinião quanto às backrooms daqui a um tempo? Claro que eu posso, até porque uma hora vai cansar. Mas por enquanto, eu tô considerando as backrooms muito mais divertidas e muito mais dinâmicas do que SCP disso, SCP aquilo e tanto faz. Agora indo para um outro tema que me incomoda bastante, é a escala de poder. Me parece que, hoje em dia, aqueles que produzem SCPs, ou pelo menos aqueles que aprovam, não querem mais saber da qualidade da história, e sim de construir uma entidade com o mais alto nível de poder possível, sem se importar com a história, coerência, essas coisas são totalmente irrelevantes. E sabe o motivo? Porque, atualmente, SCP é dito como o verso mais poderoso da ficção. Uau! Muito empolgante. Então, para que mantenham essa espécie de posto, tem que produzir SCPs ou histórias paralelas com o mais alto nível de poder possível. E dane-se a qualidade, dane-se a história, dane-se o terror, é simplesmente insano. Eu tenho uma teoria do que faz SCP ser dito como o tal verso mais poderoso. É porque não é uma história criada e roteirizada de maneira linear, é simplesmente o amalgamado de textos e mais textos com SCPs mal escritos, mal introduzidos, mal construídos, mas se é mais poderoso que, sei lá, o The One Above All da Marvel, tá valendo. Já teve uma época sombria aqui desse canal que eu já tava quase entrando nesse meio. Só que depois de ter um leve contato com a fandom desse tipo de coisa, Turing System, Cross Battle, eu vi o buraco que eu tava me metendo, e eu rapidamente voltei ao tema original do canal, sem onipotência, sem manipulação disso ou daquilo, só o bom e velho terror e suspense.
e nisso criaram inúmeras histórias que não se conectam, ou acabam se anulando, tipo o Sephiroth e Qliphoth com os Irmãos Morte. Os dois vieram antes da criação, mas não tem citações de nenhum dos dois nas histórias de ambos. E sabe o porquê? Porque foram escritas por pessoas diferentes que tiveram a mesma ideia. Mas como não conversaram entre si, criaram uma bagunça literária. E se você lê um artigo e acha que sabe de tudo sobre o tal SCP, sinto muito em lhe dizer, mas vai ter um amontoado de histórias paralelas que, de alguma forma, incrementam nesse SCP. O motivo dessas mesmas histórias não estarem linkadas no artigo original, ou mesmo não estarem no artigo original, não se sabe. Quer saber tudo sobre um SCP? Você que se dane. Dê o seu jeito de encontrá-los, porque senão, adivinha, você vai se tornar o que eles chamam de leigo. Por que você acha que até hoje eu não falei do Rei Escarlate do ramo chinês? Eu já tentei procurar informações sobre esse maldito do ramo chinês e eu simplesmente não consegui. Tentei procurar artigos, até mesmo entrei em servidores gringos de SCPs e perguntei. Ninguém conseguiu me responder. E todo mundo que me pede para falar desse maldito Rei Escarlate do ramo chinês não dá sequer uma pista de onde encontrá-lo. E pasmem, já me falaram para pesquisar informações em Cross Battle, que são aquelas batalhas que fazem entre dois personagens de dois universos distintos, ou até do mesmo universo, mas que nunca batalharam antes. Eu nunca vou fazer um vídeo sobre algo cujas únicas informações são feitos e poderes. Eu quero história, enredo, não informações para fazer um Tyree System. Acabou que eu desisti e nunca mais toquei nesse nome. A comunidade SCP, não todos, mas muitos, tendem a ser muito arrogantes. Mas não é pouco não. É muito. Eles sempre se acham os donos da razão, os guardiões do conhecimento. E se você interpreta errado alguma informação, qualquer que seja, automaticamente você é leigo e não sabe de nada. Eles possuem diversos grupos internos fechados e lá dentro discutem para ver quem é o mais conhecedor desses assuntos. Eles têm até títulos como o melhor argumentador, o pior argumentador, o argumentador mediano, o mais famoso, o mais conhecedor. Esse tipo de besteira. Se você discute com um deles, você acha que está argumentando sozinho? Nananina não. Você está argumentando contra ele e mais uns 20 em um servidor desconhecido do Discord. E você sequer precisa descobrir isso. Eles mesmos vão te falar, ou misteriosamente 3 ou 4 vão aparecer para ficar contra você. Sequer disfarçam a covardia. E se a discussão acabar, nem pense que é o fim. Porque eles vão te perseguir que nem carrapatos até cansarem de te apurrinhar, mesmo se você vencer a discussão. Então, se eu tenho um conselho para te dar, os deixe isolados em seus grupinhos discutindo entre si. Isso foi a melhor coisa que eu fiz. Isso não se aplica somente à comunidade SCP. A pergunta é se eu vou voltar a falar de SCPs? Eu não sei, mas eu vou ser sincero com você. Tem mais coisas que me afastam do que me aproximam atualmente.